Damos início ao segundo Fórum Arte Hoje MUBI, com o tema Criação. Gostaria de convidar Olívio Guedes, diretor do MUBI, para as palavras iniciais. Como sempre, é um prazer recebê-los aqui. E como o Silvio acabou de falar, o nosso segundo Fórum MUBI, onde estamos tentando compreender o que é a arte hoje. Qual o nosso moto é realmente a mudança desse paradigma. E o que a arte é e o que será e sua realização a partir da nossa sociabilidade. E sempre aqui estamos envolvidos ou desenvolvidos com um pensamento transdisciplinar. Eu agradeço sempre a presença de vocês e o que precisarem do museu, contem conosco. Obrigado e sejam bem-vindos. Obrigado. Eu convido o professor George Preston, da Universidade de Nova York, juntamente com o professor Alberto Neri, tradutor, para dar início aos trabalhos. Boa tarde a todos. Nós combinamos um pouquinho antes com o Dr. Preston e ele já tinha preparado um texto que vai ser a base para o começo dessa conversa, e a ideia dele é não perder tempo traduzindo o texto. Então, ao invés dele apresentar o texto e eu traduzir, eu já vou passar a tradução do texto direto. É um texto de autoria dele e em seguida ele vai começar a parte realmente mais importante dessa conversa, que é trabalhar em cima de imagens de obras de arte e de pinturas que ele vai apresentar e coordenar uma conversa sobre elas. Então eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, a leitura desse texto. O título que ele deu é de Fazendo nos Novos Caminhos para a Arte com Coisas Antigas. Maneiras antigas com coisas novas. Maneiras novas com coisas novas. E logo no início ele cita uma pequena poesia que diz assim: virando esta arte, virando de cabeça para baixo, se você quer a perfeição, vire esta arte. Começando com o expressionismo abstrato da Escola de Nova York, no final dos anos 40 e início dos anos 50, a maneira de fazer arte e os materiais utilizados passaram por inovações extraordinárias e quebras de tradições. A expressão "a tradição do novo", cunhada em 1959 por Harold Rosenberg, eram verdadeiras palavras do seu tempo. Mas esse período na arte não foi o primeiro a ver mudanças radicais. É a quantidade e o grau de mudança que logo levou à criação de uma frase, o choque do novo. Em 1991, Robert Hughes publicou O Choque do Novo, a arte em um século de mudança, que também foi uma bem-sucedida série de TV da BBC. A premissa de Hughes era de que a arte moderna foi rejuvenescida e revitalizada quando cedeu à necessidade de replicar a natureza em favor de uma expressão mais direta da experiência da emoção humana. Essa premissa não apresentou novidades. A arte moderna tem encontrado maneiras de se revitalizar desde a metade do século XIX, mas Robert Hughes trouxe algo de novo para a discussão da arte. Ele desmistificou a linguagem utilizada para falar sobre arte, e isso tornou a compreensão da arte mais acessível para as pessoas comuns. Ele também tentou forçar, apoiado pelas ideias de Rosenberg sobre a psicologia da manipulação no mundo da arte, uma comunicação mais honesta entre o fazer arte, o vender arte e a crítica de arte. Penso que esse esforço impressionou mais favoravelmente o público do que as pessoas que ganhavam a vida vendendo arte. E devo dizer que nas 2 últimas décadas, escrever sobre arte, tanto histórica como criticamente, tem se tornado uma tarefa cada vez mais enigmática. Para o meu espanto pessoal, escrever sobre arte se afastou para longe do trabalho da arte e se tornou mais sobre a pessoa que está escrevendo sobre arte. Escrever sobre arte, o ato de escrever sobre arte é dominado por um desespero da parte do escritor em se tornar o criador de um novo modo de ver a arte.
Eu não estou impressionado com isso. Honestamente, eu gostaria que as pessoas parassem com essa masturbação intelectual pública. Ela deveria ser feita em privado. Além das rápidas sucessões de estilos, também tem havido uma aceleração no uso criativo de materiais tradicionais, misturados com técnicas de mídia e arte gerada pela tecnologia eletrônica. Podemos dizer que, em alguns casos, logo que um estilo tornou-se conhecido, já era considerado coisa do passado. A título de comparação, pense nos séculos que levou para que mudassem os estilos da Idade Média para a arte ilusionista da Renascença. Mas dentro do século XIX, o neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo, pós-impressionismo e alguns outros estilos surgiram, cada um rejeitando e contradizendo seu antecessor. Tornou-se parte da herança cultural do Ocidente que, para que surgisse uma nova estética, houvesse a rejeição da base teórica ou da estética que tinha vindo antes. Até mesmo condenar e assassiná-las, com o uso de um jargão acadêmico bem educado. O grande poeta peruano César Vallejo disse: no momento em que um tenista saca magistralmente, ele alcança a graça dos animais. No momento em que um filósofo surpreende com uma nova verdade, ele se torna uma besta completa. Nesses tempos de mudanças rápidas, ocorrem resultados positivos e negativos. Por um lado, coisas realmente novas acontecem. A mudança também faz os tradicionalistas repensarem e inventarem extensões para as tradições. Por outro lado, um efeito da novidade permeou o mundo da arte. Negociantes de arte dissimulados podem promover o que parece ser novo e representar isso como algo grandioso. Penso que experimentamos muita arte que não tem nada a dizer de si mesma, a não ser que está tentando se parecer com algo que nunca foi visto antes. Hoje eu gostaria que nós olhássemos para algumas obras de arte e, como se diz hoje em dia, para algumas práticas artísticas que penso ser altamente informativas quando tentamos entender a inspiração, materiais ou, como dizemos, mídias, o fazer arte e o resultado daquilo que chamamos de arte. Em primeiro lugar, o que eu chamo de arte? Vamos definir a arte como algo que pede para ser considerado como arte, devido à forma ou com o que é feito, o seu contexto ou o seu local de exibição. Por favor, note que essa não é uma afirmação sobre a qualidade da arte. Não há nenhuma intenção crítica no que acabo de dizer. Algo, contudo, que eu gostaria de esperar de um público de arte é entender a diferença entre ter a noção de que você pode entender uma obra de arte, quando o que provavelmente você quer dizer é que você pode identificar o que você vê. Estou pensando na pessoa que olha para uma pintura e diz algo do tipo: isso se parece apenas com um monte de cores, mas naquela outra imagem eu posso entender isso. Eu vejo uma mesa com uma tigela de frutas. Então vamos olhar um pouco de arte e as formas de utilização de materiais para fazê-la. E então poderemos experimentar para ver se podemos colocar à parte a novela do novo e conversar sobre o que gostamos ou não gostamos. As minhas considerações principais aqui têm a ver com aquilo que eu chamo da trivialização da arte. As tendências recentes da arte em se tornar tão completamente personalizada quanto ela aparenta ser, como se fosse uma conversa entre o artista e si mesmo, e também sobre a superdependência dos textos de crítica de arte para que se explique o significado da mesma. Especialmente problemática é a tendência desses textos em descerem ao jargão arcano, vagando para longe, cada vez mais longe daquilo que é o objeto da arte. Então esse é o texto inicial que ele preparou, e agora vai ser a parte mais prática aí mesmo.